Shalom, meus amados, estamos aqui de novo para mais uma aula e agora nós vamos falar sobre o método biográfico. As aulas que nós estamos fazendo, elas são importantes para uma forma de estudar as escrituras, ok? Ela vai criando uma forma para nós estudarmos as escrituras com clareza. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o método biográfico, ou seja, a definição do método biográfico é uma maneira de pesquisar na própria Bíblia a história da vida dos seus personagens, pois em quase todos os estudos bíblicos, de alguma maneira, eles estão presentes. A função do método biográfico é estudar a história e as características dos personagens bíblicos, a fim de serem avaliados e usados como exemplo de vida. A ferramentas necessárias, a principal delas, no uso desse método, é uma boa concordância bíblica, um bom dicionário bíblico e, se possível, uma boa enciclopédia bíblica. O que é um método biográfico? Irmãos, eu não sei se você já estudou isso no colégio sobre a biografia. Qualquer livro que você vai ler, você vai ver no final a biografia, aonde o autor procurou, as enciclopédias, os livros, as fontes. Tudo isso você vai encontrar onde aquele autor ele foi procurar para poder escrever o que ele estava escrevendo, ok? Nesse caso, nós vamos usar uma boa concordância bíblica, uma boa Bíblia, né? Uma Bíblia que faça uma boa interpretação, uma Bíblia que foi escrita e traduzida com uma tradução boa, com menos fermento possível, o menos que foi retirado possível dela, da essência. Existem traduções muito boas, com interpretações boas, específicas, né? Então, isso vai nos ajudar bastante. Uma boa concordância bíblica, né? Que é o que? Textos. Não se basear somente num texto, pega vários textos do mesmo assunto, certo? Um bom dicionário bíblico, que você vai poder pesquisar e também destrinchar cada palavra. E, se possível, uma boa enciclopédia bíblica. O que é uma enciclopédia? Tem os comentários, eu já falei aqui sobre os comentários Bacon, que são aqueles comentários de versículo por versículo, desde o Velho Testamento até o Novo, livro por livro, versículo por versículo. O que isso nos ajuda no estudo das Escrituras? Os comentários que são feitos a respeito do versículo, vai destrinchando, vai abrindo o nosso entendimento, vai nos dando clareza a respeito do assunto e vai nos ajudando a entender um pouco sobre a vida do autor, do que ele escreveu, por que ele escreveu, o que ele estava sentindo quando escreveu essa passagem, qual era o texto histórico, a história do povo, a história do lugar, a genealogia, a geografia. Tudo isso vai nos ajudando a mergulhar dentro da história e retirar aquilo que nós precisamos para crescer, ok? Nós precisamos ter um cuidado somente, né? O principal cuidado que o cristão deve ter no uso do método biográfico é não confundir os personagens. O que isso quer dizer? Você não pode confundir o que você está lendo e nem também quem está escrevendo. Tem que ter um cuidado, certo? Tem que ter um cuidado, como todos os textos que você for ler, você tem que ter um cuidado daquilo que você está estudando para não fazer confusão. Simples. E claro, né? A gente tem que tomar cuidado para não colocar algo que não existe e nem tirar aquilo que existe, ok? O objetivo do estudo bíblico pelo método biográfico é perseguir as pegadas dos personagens da Bíblia, envolvidos nos trechos bíblicos que você estiver estudando.
Buscar qual a lição de vida que o personagem em estudo pode nos proporcionar, tanto no aspecto positivo como no negativo. Ou seja, nós precisamos entender que esse método biográfico, que é estudar a biografia do autor, do personagem, da história, é que você precisa tirar lições boas e também lições ruins. As lições positivas que agregam na sua vida e também as lições negativas que te defendem, porque a palavra diz assim, exemplo, Salomão diz o seguinte em Provérbios: o sábio, ele fica mais sábio quando ele aprende com o sábio, e o tolo, quando ele não aprende, ele fica mais tolo ainda. Ou seja, quando o sábio consegue tirar lições positivas, ele fica mais sábio. Quando o tolo não consegue tirar, ele fica mais tolo ainda. Então é simples. Nós precisamos aprender a tirar lições boas e também as lições ruins a gente precisa avaliar para não fazer a mesma coisa. Dar um exemplo, o povo de Israel no deserto. A gente vê aquele povo andando 40 anos no deserto, por rebelião, por teimosia, por coração obstinado, por não ter limites, por não respeitar a Deus. Eles ficam 40 anos andando num trajeto que era de 11 dias. E a gente vai olhar para tudo isso e vai continuar caminhando em murmuração, reclamação, teimosia, obstinação do coração. Não aprender a respeitar Deus e os seus limites. Você acha que teremos algum resultado diferente do que eles tiveram? Claro que não. É simples. Então nós precisamos aprender a avaliar tanto o que é bom e também o que é ruim, ok? Não podemos julgar um personagem bíblico somente por um ato reprovável em toda a sua vida, nem por um único ato aprovado na vida, mas por tudo quanto a Bíblia fala dele. Exemplo, Jonas. Não é porque fugiu para Tarsis, a fim de não pregar aos ninivitas, que significa que ele era um covarde. Simples, né? Outro exemplo, Ló. Muitos usam os adjetivos negativos por conta da contenda dos seus pastores com os pastores de Abraão, porém no Novo Testamento ele é chamado de justo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Então assim, nós precisamos avaliar todos os lados daquilo que está sendo escrito, não é simplesmente sair falando o que muita gente fala e muitas vezes o que muitos falam não é uma verdade. Por isso é perigoso estudar a Bíblia somente teologicamente. Porque muitas vezes a teologia que é usada não está conferida com as escrituras, ok? A importância do estudo bíblico pelo método biográfico é que, por meio dele, o cristão da Bíblia toma total conhecimento da carreira de vida dos seus personagens. Isto evita o estudante a interpretar os personagens de maneira circunstancial. Poderoso isso aqui, cara. Por quê? Você não vai cair no erro de observar e interpretar as escrituras, a vida do seu personagem bíblico, simplesmente pela circunstância. Se nós olhar a vida de Abraão, ele passou por muitos momentos difíceis, mas eram circunstâncias, não era eterno. E muitas vezes nós caímos no erro de julgar a nossa vida, muitas vezes porque é uma situação, uma circunstância, e não é algo eterno. Ok? Ok. Ao acompanhar a vida de um personagem bíblico cronologicamente, isso lhe abre a visão para observar a evolução de uns e a involução de outros. Exemplo, Jacó, que começou mal enganando seu pai, conforme Gênesis 27, 19, irritando seu irmão em Gênesis 27, 41, trapaceando seu sogro em Gênesis 30, 35 e 43, e terminou bem, fazendo as pazes com seu sogro em Gênesis 31, 44 e 55, e com o seu irmão em Gênesis 33 e versículo 4. Olha aqui como é poderoso. A circunstância no começo da vida de Jacó foi ruim, mas ela foi melhorando no final, foi mudando.
Então, quando a gente vai avaliando a vida desses homens, vamos vendo muita coisa ruim que eles fizeram, mas no decorrer da caminhada eles vão alinhando a vida, alinhando o caminhar, alinhando os seus passos, e eles vão trazendo coisas boas, vão nos ensinando lições poderosíssimas, ok? Outro exemplo é a vida de Gideão, que começou bem, vencendo o exército dos midianitas, Juízes 8. E terminou mal, construindo um ídolo, em Juízes capítulo 8, versículo 27. Olha isso. Começou bem, mas terminou mal. Salomão começou bem, mas terminou mal. Começou sendo o homem mais sábio e terminou adorando um Deus de Mical. Nós não podemos cair no erro de nós julgarmos a vida do escritor pela circunstância que ele está passando. Ok? No método biográfico existem etapas para estudos importantes. E aqui eu vou passar algumas rapidamente para você. Primeiro, selecionar o personagem. Segundo, o instrumento para a pesquisa, certo? Quais são as referências do personagem a ser estudado? Terceiro, o quarto, na verdade, descrever o currículo do personagem, quem ele era, quando nasceu, filho de quem, onde viveu, qual atividade profissional desenvolvia, né? Onde desenvolveu atividade profissional e religiosa, né? Quando morreu, qual o motivo de sua morte, profissional, qual o motivo da sua morte. Outro ponto, informações históricas do personagem, como era o mundo em sua passagem. Anotar todas as informações históricas do personagem, onde nasceu, onde viveu e quais as circunstâncias, se em época de guerra ou paz, de escassez ou de abundância, de escravidão ou de liberdade. Isso aqui é um mapa para você estudar a vida do personagem biograficamente, né? Então, assim, quando você começa a trazer isso aqui para dentro de um lugar de estudo, você vai ver que o seu estudo vai se tornar amplo, porque há muito caminho para destrinchar, há muito lugar para você cavar, há lugar profundo de revelação dentro disso aqui, ok? Então, assim, isso aqui é um método muito poderoso para estudo bíblico, ok? Você, como líder, seria muito poderoso começar a desenvolver um estudo bíblico dentro dessas linhas, dentro desse mapa, que vai te enriquecer biblicamente e também de revelação. Dentro desse lugar, o Espírito Santo vai te trazer revelação, ok? Deus abençoe a todos e um forte abraço.